Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola sobre Lula e o agro. Nas últimas semanas, eu tive a honra de palestrar para centenas de produtores rurais, líderes sindicais e profissionais da agropecuária nos hospitaleiros estados do Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Durante essas apresentações, quando eu fazia alguma referência ao cenário eleitoral, a plateia não poupava adjetivos desairosos a Lula da Silva, o ex-condenado por corrupção que busca voltar à cena do crime. Esses ânimos mais exaltados refletem o estado de espírito e a justa indignação dos empreendedores e trabalhadores ligados à terra. Gente de bem que vem sendo hostilizada, até ameaçada por Lula em suas falas mentirosas sobre o agro brasileiro. O disparate mais recente foi a ofensa gratuita a quem não é da cidade grande. Transbordando de arrogância, Lula insultou milhões de caipiras, sertanejos e moradores do interior do país, especialmente aqui no estado de São Paulo. É uma estupidez de alguém que é um pouco ignorante, é o que ele é mesmo, um pouco ignorante. Aquele jeitão bruto dele, aquele jeitão de capial, sabe? Lá do interior de São Paulo, aquele capial de registro, bem duro, bem ignorante. Porque tem gente que acha que ser ignorante é bonito e não é. O que é bonito é você ser educado, você ser um cara refinado como eu. Oh, refinadíssimo! Bom, Lula já havia demonstrado esse mesmo tipo de preconceito regional quando se referiu ao povo nordestino. A Dilma não é nenhuma nordestina. A Dilma não é um retirante nordestino que eles poderiam ter preconceito. A Dilma é uma mulher bem formada. A Dilma é economista de qualidade no Unicamp. Talvez Lula tenha se esquecido das suas próprias origens e dos seus parcos atributos acadêmicos. Mas além de insultar nordestinas e nordestinos, nessas eleições Lula decidiu difamar milhões de outras mulheres e homens do campo em sua sabatina no Jornal Nacional. Mas hoje, grande parte do setor agro não o apoia. O senhor atribui esse afastamento a desconfianças talvez geradas pelo relacionamento do seu partido com o MST? Não. Renata, tem o seguinte, veja, eu queria que você trouxesse aqui o mais reacionário representante do agronegócio e perguntasse para ele o que o Bolsonaro fez para ele que chegou perto daquilo que nós fizemos. Ou seja, a nossa luta contra o desmatamento faz com que eles sejam contra nós. Sabe, é isso. Mas agronegócio e meio ambiente caminham juntos. Eles são contra. É preciso fazer esse esclarecimento, porque como o senhor colocou, parece que o setor do agronegócio não tem a ver, é contrário, faz oposição ao meio ambiente sustentável, que não é verdade. Faz não, você não acabou de ver. Veja, o agronegócio, sabe, que é fascista e direitista. Pois é. Para Lula da Silva, ele sim, um inveterado apoiador de ditaduras e bajulador de tiranos, o produtor rural, que não é de esquerda, é um fascista inimigo do meio ambiente. Só falta o Lula explicar um detalhe sobre as queimadas na Amazônia durante o seu governo, de acordo com dados oficiais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O governo de Lula é o recordista de queimadas na Amazônia. Entre 2003 e 2010, o Brasil registrou 2.400.000 focos de fogo, uma média de mais de 25 mil incêndios por mês. Já o governo Jair Bolsonaro, se continuar com a média dos primeiros 44 meses, chegará ao fim do mandato registrando pouco mais de 780 mil queimadas, uma média mensal de 16 mil focos. No governo Dilma, houve 980 mil queimadas na floresta. No de Fernando Henrique Cardoso, 703 mil e de Michel Temer, 441 mil. Na contramão do mundo, o Brasil apresenta uma expressiva diminuição no número de incêndios e queimadas em 2022. Do dia 1º de janeiro a 15 de agosto, o país registrou 49.600 queimadas contra quase 59 mil no mesmo período de 2021, uma redução de 15%. Nos últimos 2 anos, o Brasil reduziu em torno de 25% o número de incêndios e queimadas, enquanto o restante da América do Sul registrou aumento de 19%. Os dados são do INPE, em levantamento da revista Oeste. E só para constar, no Brasil, 66% do território é preservado, sendo que metade de toda essa vegetação nativa está em propriedades particulares. As nossas fazendas também são santuários verdes. Na média, 49% da área dos imóveis rurais é de natureza conservada.
Portanto, o produtor rural brasileiro, na verdade, é o maior responsável pela proteção do nosso meio ambiente. E ele faz isso de graça, sem apoio do Estado e sem nenhuma compensação financeira. Graças a todos esses agricultores e agricultoras que o Lula chama de fascistas, reacionários, ignorantes, brutos, o Brasil é campeão em sustentabilidade e produtividade. Com menos de 8% do nosso território plantado, nós conseguimos alimentar mais de 1 bilhão de pessoas com uma matriz energética 83% renovável. Se não fosse a agricultura brasileira, o mundo não sobreviveria. Palavras da diretora-geral da Organização Mundial do Comércio. Mesmo assim, Lula da Silva ataca o setor, prestigia invasores de terra e afirma que vai, aspas, regular a agroindústria e evitar o plantio de coisas desnecessárias. O que exatamente ele quer dizer com isso ainda é um mistério. Mas o que mais me assusta é ver 22 deputados petistas no Congresso apresentando projeto de lei para tributar as exportações de carnes e grãos, ou seja, cobrar imposto de quem quiser vender alimentos para fora do país. Isso seria um desastre, desestimularia os investimentos na nossa agropecuária, prejudicaria a nossa balança comercial, enfraqueceria a nossa moeda e poderia gerar escassez, desabastecimento e inflação de alimentos. Basta ver a situação dramática na Argentina, que tributou exportações, tabelou preços na canetada e agora amarga mais de 70% de inflação. Que tal? Além das ofensas de Lula aos agricultores e da proposta de deputados petistas de criarem mais impostos contra a agropecuária, agora o PT usa do ativismo judicial para prejudicar pequenos e médios plantadores de soja do interior do Mato Grosso, o maior estado produtor desse grão no Brasil. Os petistas conseguiram, por meio de uma decisão judicial liminar, reduzir em 60 dias o período autorizado para a semeadura da soja. Essa decisão é controversa na sua forma e no seu mérito. Não devia ser competência da Justiça avaliar a constitucionalidade de questões meramente técnicas de natureza agronômica. Até porque definições sobre o calendário de plantio competem ao Poder Executivo, por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Secretaria de Defesa Agropecuária, seus respectivos órgãos de controle nos termos da lei. O pretexto alegado pelo PT para restringir o cultivo da soja e ferrar o agricultor mato-grossense é aumentar o controle de pragas. No entanto, laudos técnicos, incluindo informações da própria Embrapa, contrariam tal justificativa. Parece haver outra motivação para essa ofensiva judicial contra os produtores rurais. Isso porque a redução no período da semeadura impede que pequenos e médios agricultores produzam as suas próprias sementes. Assim, eles se tornam economicamente reféns de grandes conglomerados que, por coincidência, nutrem enorme simpatia pelo lulopetismo. Como eu tenho verificado nas minhas andanças aí pelo interior do Brasil, via de regra, o agro é Bolsonaro, mas o negócio é Lula. Boa notícia para os produtores rurais do Mato Grosso e do resto do Brasil é que o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou a sua projeção de crescimento para o agro brasileiro em 2023. Um aumento de 10,9% no PIB agropecuário é esperado para o próximo ano. Claro que isso depende muito das escolhas do eleitor. Quem planta Lula já sabe o que vai colher. Muito obrigado, não percam as esperanças no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.